nome é Solange Marocchio. Atualmente eu trabalho com desenvolvimento pessoal e profissional. Estou aqui hoje para me apresentar para vocês. Minha formação original é em análise de sistemas e eu trabalhei na área de TI por mais de 20 anos. Até que algumas mudanças aconteceram na minha vida e eu comecei a trabalhar com as terapias que eu aprendi no decorrer da minha jornada e com desenvolvimento pessoal e profissional. No meio lá da minha carreira de análise de sistemas, por volta dos meus 34, 33 anos, eu me encontrava numa situação de muita insatisfação, né? Me sentia muito pressionada pela vida, pelas pessoas, pelas circunstâncias, pelo trabalho. Tudo era problema, tudo era difícil, tudo era complicado. Eu participava da vida, né? Ia trabalhar, visitava meus familiares, passeava, tinha amigos, mas era tudo de um lugar superficial. Quando voltava para casa, sempre existia uma grande insatisfação, uma grande pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Vivia sempre cansada, não conseguia dormir direito, tinha muitas questões físicas, rinite alérgica, que era a pior de todas, que às vezes algumas noites eu tinha que até dormir meio sentada porque não conseguia respirar. E era tudo muito difícil, muito difícil. E aí, um belo dia, caminhando com o meu cachorro, fiz a grande pergunta: quem sou eu? Eu me dei conta que eu tinha muitas crenças, que eu sabia o que todo mundo esperava de mim, o que a empresa queria que eu fizesse, o que meu marido esperava da esposa, o que os pais esperam dos filhos, o que os amigos querem, mas o que eu quero. Eu era uma boa artista, conseguia representar muito bem. Então, para o externo, todo mundo achava que eu era feliz, que estava tudo certo, que eu tinha um casamento maravilhoso, que a vida era linda. Então, eu conseguia atuar muito bem. Mas por dentro a insatisfação era grande. E quando eu fiz essa pergunta para o universo, uma pergunta interna, né, eu fiz uma escolha interna, eu decidi internamente que eu queria saber quem eu era, do que eu realmente gostava de fazer. Eu gostava muito de trabalhos manuais, gostava de pintar, gostava de cores, gostava da vida e trabalhava num escritório com ar-condicionado super gelado. Aquilo era muito incômodo para mim. Então, desde que eu fiz essa pergunta, os caminhos começaram a se abrir. Eu comecei a encontrar livros de autoajuda que começaram a abrir a minha consciência, a mostrar para mim que caminhos eu podia ir. Fiz mapa astrológico, fiz mapa numerológico, fiz vários testes que me mostravam aonde eu estava, qual era o meu perfil, como eu me comportava, quais eram os meus desafios, o que eu podia melhorar, o que eu podia alcançar. E todos esses artefatos ou essas informações começaram a despertar a minha curiosidade e a minha vontade de querer mudar, de querer outra coisa. Se as outras pessoas podiam ser diferentes, eu também podia ser diferente. E essa minha vontade, essa minha teimosia, ou essa vontade de entender, de compreender como as coisas funcionam, ou por que os outros são diferentes de mim, ou por que eu sou assim, me levou a fazer vários cursos de 1 dia, de 3 dias, todos eles voltados para o autoconhecimento, que foi tirando as camadas do ego, que são os impedimentos e as impregnações, as crenças que a gente não precisa mais,
E eu fui descobrindo do que eu realmente gostava e o que eu queria ser e com o que eu queria trabalhar. Essa jornada levou um tempo, né? Depois dos cursos de 3 dias, eu me interessei pelas formações, são os cursos de formação, onde a gente passa pelo processo e compreende como esse processo funciona. E a partir do momento que eu compreendo em todos os meus corpos, mental, físico e emocional, como que o processo funciona em mim, eu posso ter empatia para entender como o processo está funcionando no outro. Então, as técnicas que eu escolhi trilhar, né, ou aprender, ou passar pelo processo, elas não são só mentais. São técnicas que atuam nos 3 corpos, no físico, no emocional e no mental. Então, a mente entende, eu sou capaz de perceber as minhas emoções e perceber como isso funciona no meu físico, aonde isso está tensionando no meu corpo. Permite essa integração, que eu fale aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto no meu emocional e no meu físico. Que eu consigo ser transparente e sincera naquilo que eu estou falando. As técnicas mentais, que eram só mentais ou que atingiam só esse nível mental, né, elas não funcionavam para mim, porque a minha mente era assim ótima, falava o tempo inteiro comigo, ficava nas historinhas, negava, sabotava, não, eu não sou assim, não, eu não quero ser assim. Os outros me mostravam aquilo que eu tinha que mudar e minha mente não queria aceitar, não, eu não quero mudar, não, eu não quero mudar. Chegou no momento que eu já tinha avançado em vários desses cursos, já tinha muita informação, porque fui procurar vários autores diferentes, li Krishnamurti, Eckhart Tolle, Debbie Ford, a Leslie, o Osho, livros de física quântica, biologia, enfim, uma quantidade de informação, mas toda essa informação não fazia com que eu me comportasse de uma forma diferente, que me deixasse numa condição de tranquilidade interior. E aí continuei procurando outras técnicas que me trouxessem essa integração, essa mudança em todos os níveis. E terminei recentemente, na verdade já faz um ano, melhor, comecei com, dentro das técnicas de formação, a DEP, que é a Dinâmica Energética do Psiquismo, que ela trata o ser integral. Então ela procura desbloquear as impregnações que ficaram em todos os corpos e permitir que nós sejamos únicos e íntegros. Então, corpo, mente, emoções e espírito agindo na mesma linha, né? Sendo um só. Depois dessa formação, ou ainda durante essa formação, eu fiz a formação de renascimento, que também é um processo que a gente passa pelo processo e no final dele você se torna capacitado a aplicar também esta técnica de renascimento, que é a terapia da respiração consciente. É uma técnica muito simples e muito eficiente, muito boa, que através da respiração, uma técnica específica de respiração, você consegue desbloquear todas as impregnações que ficaram nesses corpos, físico, emocional e mental. Fiz também formação em mandalas terapêuticas, como naquela fase, naquele momento que eu estava completamente insatisfeita, o que me tirava da insatisfação era a possibilidade de pintar, de fazer trabalhos manuais, pintar quadro, pintar tela, pintar casa. Eu saí pintando tudo. Sou meio autodidata, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. Então comprava livros, comprava tinta, fazia algumas aulas aqui, outras ali e saía pintando, pintando, pintando. O que me ajudou muito a expressar esse inconsciente, aquilo que eu não conseguia alcançar no primeiro momento.
E a mandala terapêutica eu gostei muito também. É uma ótima ferramenta que tem o mesmo objetivo, trazer o inconsciente para o consciente. Fiz também uma formação de terapia de integração crânio-sacral, biodinâmica, que ela busca a saúde, ela busca o ser integral. Então também estava alinhado com aquilo que eu buscava dentro da minha formação. E por último, mas não porque eu comecei recentemente, né? Que eu já venho trabalhando há 8 anos com as técnicas da mestra sul-africana Leslie Temple Thurston, que trabalha com polaridades. Durante esse processo de desenvolvimento pessoal e profissional do meu processo, né, depois de muitos livros de autoajuda, de alguns cursos individuais, eu comecei a ficar muito curiosa sobre como que os outros processos funcionavam, né? E comecei a perceber e a entender bem o que era o real significado da palavra pré-conceito. Então, quando a gente tem pré-conceito de alguma coisa, na verdade, para mim, a gente não conhece aquela coisa e a gente cria um pré-conceito baseado em informações ou opiniões dadas por terceiros. Então, eu comecei a perceber que eu mesma, de repente, estava desgostando, né, não gostando de alguma pessoa, mas porque outra pessoa não gostava daquela pessoa. E aí eu pensava assim, nossa, mas por que eu não estou gostando? Só que dentro do ambiente profissional, o universo me colocava numa situação que eu precisava interagir com aquela pessoa que eu já tinha criado um preconceito baseado na opinião de um terceiro. Quando eu conheci aquela pessoa, eu percebia que não era nada aquilo que o outro tinha colocado. Então, eu tinha criado um preconceito que não era real. A partir dessa minha experiência, eu mudei a minha forma de pensar e comecei a funcionar de forma que eu ouço o que os outros falam, mas se penso que é interessante para mim, eu mesma vou atrás dessa informação para tirar as minhas próprias conclusões, baseadas nas minhas crenças. Isso me levou a ter interesse em conhecer novas técnicas e técnicas que no primeiro momento minha própria mente não compreendia. Tirar esta barreira do preconceito foi muito importante para mim e abriu muitos caminhos, abriu muitas oportunidades para eu conhecer coisas novas e ser uma pessoa diferente. Todos os livros que eu tive acesso durante todo esse tempo e continuo tendo ainda, que eu busco muita informação ainda, inclusive a astrologia, a numerologia, elas me ajudaram e ainda me ajudam muito, né? Ainda faço meu mapa astral, meu mapa numerológico, eu continuo buscando essa informação. Mas para mim foi muito importante entender que chegou no momento que só a informação não fazia a transformação, não fazia a mudança real que eu queria e que eu precisava que acontecesse na minha vida. A informação ela fica no nível mental. Se eu não fizer uma escolha de colocar em prática ou de procurar ferramentas que permitam toda a integração, a transformação, a mudança, ela não acontece efetivamente. Eu fico só no mental. Então eu falo, reproduzo o que o livro fala, eu até concordo no nível mental o que o livro está falando com determinado autor ou com o que determinada pessoa falou, mas quando algo acontece na minha vida pessoal que me coloca numa situação desconfortável, eu ainda fico infeliz, triste, eu acabo me impregnando dos estados negativos. A tristeza, o isolamento, chego em casa, tenho insatisfação, porque a transformação no nível físico e emocional
não aconteceu. Eu só adquirir conhecimento. Compreender em todos os níveis o que os livros estão querendo dizer, essa é a verdadeira chave da libertação. Porque todos os autores falam a mesma coisa de formas diferentes. E para cada pessoa, a compreensão vai seguir por um caminho ou por outro. Às vezes, um autor fala muito claramente para determinada pessoa, é fácil de entender a forma como aquele autor está escrevendo, e para outra pessoa é outro autor que é mais claro, né, entre aspas. Mas em essência, todos eles falam a mesma coisa, que é a nossa possibilidade de encontrar o nosso ser essencial e desimpregnar de todas as crenças, os impedimentos e os padrões, os rótulos que não servem mais para a gente. Por muito tempo eu queria uma pílula mágica, né? Demorou um certo tempo para eu entender e me render ao fato de que não existe a pílula mágica, ou se ela existe, eu ainda não encontrei. E ao invés de ficar esperando por uma pílula mágica que pudesse não aparecer nunca, eu optei por agarrar as oportunidades que a vida estava me dando naquele momento e trilhar por aquele caminho. As pessoas às vezes me procuram também, querendo uma pílula mágica, mas infelizmente eu não tenho, né? Nem pílula mágica, também não tenho bola de cristal e nem varinha de condão. Gostaria muito de ter, seria muito mais fácil, tanto para mim quanto para todo mundo, né? Mas não tenho. O processo de autodescoberta, como o próprio nome diz, é individual, é auto. Cada um tem que se descobrir, cada um tem que querer se descobrir, querer saber como funciona. Né? Chegou um momento da minha jornada que o que eu mais queria saber é como eu funciono, o que faz bem para mim, eu como um indivíduo, como uma pessoa diferente das outras. Meu organismo funciona de um jeito diferente, apesar de eu ser uma pessoa humana, ter todos os órgãos como todo mundo, mas ele funciona de uma forma diferente, porque eu acredito em coisas diferentes, eu tenho crenças diferentes dos outros, e eu comecei a buscar entender como eu funciono, de novo em todos os níveis, como a minha mente funciona, como o meu emocional funciona, como o meu corpo funciona, e a partir do momento que eu tenho consciência de como todos esses corpos funcionam, eu posso escolher o que eu quero, o que é melhor para mim. Eu posso escolher ficar em casa quando eu estou cansada, ao invés de me sentir obrigada a ir numa festa ou num evento ou encontrar os amigos, só para mostrar como eu sou feliz e alegre e como eu sou enturmada, sendo que o meu corpo está cansado, está estressado, eu estou com dor e estou precisando ficar em casa. Então, fazer escolhas mais conscientes, desapegar do que os outros esperam que a gente faça, traz bem-estar, conforto, felicidade. As pessoas, quando procuram um terapeuta, e eu também por um bom tempo procurei, né, seguindo nessa linha da pílula mágica ou da varinha de condão, eu queria alguém que tivesse essa varinha de condão, ou uma bola de cristal, ou uma pílula mágica, que eu pudesse dormir um dia, ir dormir numa noite, melhor, né, e acordar no outro dia e tudo ter passado. Mas para mim isso não aconteceu, né, e até hoje não acontece. Eu tenho problemas, como todo mundo, problemas no supermercado, tenho que ir no supermercado fazer compra. Não sou muito fã de fazer compra em supermercado, mas é uma atividade do dia a dia que eu preciso fazer.
Eu tenho cachorro, tenho que cuidar dele, tenho que comprar ração. Às vezes a ração não dá certo, eu tenho que trocar de ração. Eu tenho um cliente que marca e ele pega trânsito, ou está em outro lugar, ou chove um monte em São Paulo, o cliente não aparece. Enfim, tudo isso, para algumas pessoas, pode ser um grande problema. Mas para mim não é mais um problema. São questões do dia a dia, questões que acontecem. O problema, ele tem uma conotação negativa e ele só vai ser um problema se você rejeitá-lo e ficar dentro dessa conotação negativa. Se você observar que a nossa vida é feita de mudanças constantes, que todo dia muda, as coisas mudam o tempo inteiro, você vai lidar com as questões da vida, com os obstáculos que a gente tem na vida e não com barreiras que te impedem de seguir em frente. Você vai fazer uma coisa, depois vai fazer outra e vai fazer outra e tudo vai se resolvendo. Então, mudanças a gente tem o tempo inteiro na vida. Todo dia é um dia diferente. Todo dia nós temos mudanças naquilo que nós planejamos. Mas problema eu só vou ter se eu escolher que aquilo vai ser um problema e que eu vou ficar infeliz com aquilo. Todos nós, com talvez exceções, várias talvez, mas muitos de nós somos criados num sistema de crenças. Nós acreditamos em algumas coisas e em outras não. Quando nós não acreditamos em algumas coisas, nós somos céticas naquela questão. Eu já fui cética em algumas questões também, mas eu sou uma cética curiosa e duvido. Mas eu não duvido e rejeito, eu duvido e busco a informação para compreender melhor. Se alguém está falando aquilo, vou entender por que ele está falando aquilo, da onde ele tirou aquilo e ver até onde aquilo faz sentido para mim. Se aquilo fizer sentido para mim e for bom para mim, eu vou acolher e vou passar a usar. Se aquilo não faz sentido para mim, eu não vou acolher. Mas se faz sentido para o outro, tá tudo bem, né? Então todos nós podemos ser céticos em algum aspecto, da mesma forma que temos muitas crenças e tá tudo bem, tá tudo certo. O que talvez traga incômodo ou restrição é quando o ceticismo me bloqueia ou me impede de conhecer coisas novas. Mas se eu estou confortável com isso, ok também, não tem problema. O que a gente precisa ter é respeito. Eu acredito que o respeito resolve, assim, traz conforto para essa questão. Eu não preciso acreditar em tudo que as pessoas me falam, mas eu posso respeitar o ponto de vista da outra pessoa, assim como os outros respeitam o meu ponto de vista. Então, ceticismo e crença, ou ser cético e ser crente em alguma coisa, voltando ao assunto das polaridades, são opostos de uma mesma energia. Para existir a crença, deve existir o cético. A cura é o encontro desse estado confortável e equilibrado dentro de mim. É aquela sensação que vem de dentro e eu consigo emanar para o meu exterior, né? Muitas pessoas ficam presas à doença. Às vezes tem uma doença no seu físico, no seu emocional, que as colocam num estado totalmente negativo. Mas elas esquecem que a doença é apenas um aspecto daquele momento, mas que toda a parte saudável, que ainda tem muita saúde dentro dela, ela ainda faz coisas, fala, pensa, o seu organismo está funcionando em outros aspectos e tudo isso é saudável. Se eu for capaz de fortalecer essa parte que é saudável e que a doença é somente um desequilíbrio do meu corpo e que eu posso voltar para o equilíbrio,
fica muito mais fácil de encontrar a cura. A cura é encontrar esse estado equilibrado, esse estado de bem-estar, esse estado confortável que vem de dentro para fora, seja no aspecto físico ou no aspecto emocional. Ser normal. Todos nós somos normais e diferentes ao mesmo tempo. Ser normal, segundo o dicionário, não ser diferente ou se enquadrar no sistema de crenças, né? Então, algumas pessoas vão me achar normal porque elas podem ter as mesmas crenças ou a mesma linha de pensamento que eu, ou pensar da mesma forma que eu. E outras pessoas podem me achar diferente porque eu penso diferente, porque eu ajo diferente. Se eu for fazer uma viagem para a Índia ou para o Japão, ou muitas pessoas lá podem me achar diferente, ou mesmo para a África do Sul, a minha cor de pele é diferente. Então, o que é ser normal? Ser normal é um estado que me deixa confortável dentro de pessoas que agem da mesma forma que eu. Então aquilo me traz um certo conforto, me faz sentir normal. Se eu estou no ambiente onde eu sou diferente das outras pessoas, pode me trazer desconforto se eu não for consciente disso. Que ser normal ou diferente é só uma classificação da mente. Tudo pode ser diferente e tudo pode ser normal, dependendo do lado que você olhar, da forma que você observar aquela questão. Então, se um grupo de médicos se encontram, que eles estão no meio ambiente, que eles falam das mesmas coisas, isso traz uma sensação de satisfação, de normalidade, porque eu estou inserida num ambiente que eu conheço e que eu domino. Isso traz conforto para a gente. Se eu, que não tenho nada a ver com médico, for numa conferência de médico, eu vou me sentir completamente deslocada e diferente, né, num estado desconfortável, porque é um monte de informação que eu não conheço. Mas se eu escolher perceber que eu sou diferente e que eu quero conhecer o que eles estão falando, eu posso me sentir parte daquilo, numa posição de aprendiz e de curiosa. Isso pode ser muito positivo e trazer muito conforto para mim. Então, ser diferente ou ser normal depende da posição em que você está e em relação a quê? A que ambiente, a que grupo de pessoas, em que momento você está. Então, todos nós podemos ser diferentes e podemos ser normais, dependendo do momento. E isso é o que faz a vida girar, é o que nos motiva. Eu estou sempre querendo conhecer coisas novas. Então hoje eu me sinto numa posição confortável em estar num grupo que é diferente do que eu sou, porque é uma oportunidade que eu tenho de conhecer coisas novas. Antigamente eu ficava extremamente incomodada porque me sentia deslocada. A minha visão é que eu era excluída. Agora eu consigo ser curiosa e me envolver. E quando você toma essa ação, né, tem esse comportamento, as pessoas gostam de compartilhar com você as experiências dela. E isso é muito gratificante, é muito construtivo e muito bom. E se eu pudesse deixar uma dica agora aqui neste momento, é que se você quiser que sua vida mude, ou você sente que você quer mudar, que você quer saber quem você é, assim como eu quis, faça uma escolha agora e procure essa mudança. Tome essa decisão interna, não só mental. Escolha que você quer mudar, porque é muito bom saber que a gente pode mudar e saber que a gente pode encontrar
que tem luz no fim do túnel e que a vida não é só isso. A vida é muito mais do que isso. E a vida passa muito rápido. Escolher a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. E a gente pode escolher sair do sofrimento. Basta querer.